É uma batalha real total nos Estados Unidos. Cada um dos 50 estados se fragmentou em países próprios e agora todos estão procurando uma briga. Mas quando se trata do vencedor, só pode haver um. Não haverá alianças nesta batalha, com cada estado realmente se defendendo por si só. Dito isso, começamos com um verdadeiro titã dos Estados Unidos, o Texas. Dizem que tudo é maior no Texas, e isso certamente se aplica quando se trata da pura força do estado. O Texas tem mais de 166 mil membros militares que chamam o estado de lar. Mais de 104 mil dessas pessoas integram o exército. Dessas 104 mil unidades do exército, a Guarda Nacional conta com cerca de 19 mil membros que mantém 117 arsenais em 102 comunidades por todo o Texas. Adicione a isso mais 5.500 fuzileiros navais e você tem uma poderosa força terrestre. Protegendo a costa do Texas, você tem mais de 13 mil unidades, tanto da Marinha quanto da Guarda Costeira. E se isso não for suficiente, há mais de 42 mil pessoas da Força Aérea que também contribuem para este estado poderoso. A estratégia do Estado da Estrela Solitária então se torna simples. Defender-se usando a Guarda Nacional e a Marinha, enquanto envia seu exército e pessoal da Força Aérea para atacar outros. É uma estratégia sólida, auxiliada em grande parte pela geografia do Texas. A oeste do estado estão as Montanhas Guadalupe. Embora não seja a maior ou mais alta cadeia de montanhas dos Estados Unidos, a cadeia inclui o Pico Guadalupe, que tem um cume de 8.751 pés. Essas cadeias de montanhas ajudarão o Texas a se defender contra incursões do oeste enquanto seu exército se move pelos Estados Unidos. Ademais, o deserto de Chihuahua cobre grande parte do extremo oeste do Texas, estendendo-se por partes do Arizona, Novo México e México também. O deserto é o maior da América do Norte, com 250 mil milhas quadradas. O Texas também está pronto para abastecer seus exércitos. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos diz que existem 20.309 milhões de barris de petróleo bruto no estado, com aqueles que não estão em serviço de combate encarregados de extrair o máximo desse petróleo do solo o mais rápido possível para manter os soldados do estado equipados com o combustível de que precisarão. Finalmente, há o fator X texano. São os cidadãos. A partir de 2021, havia 1.006.555 armas registradas no Texas, tornando facilmente os cidadãos do estado os mais armados nos Estados Unidos. O Texas tem cerca de 2 vezes mais armas que o estado em segundo lugar, a Flórida, com 518.725, e essa cidadania armada será convocada se algum outro estado for tolo o suficiente para tentar invadir. Adicione a isso um apetite já crescente pela independência no Texas, com 33% dizendo que apoiariam o Texas se separando como um país independente, e você tem um estado bem armado com cidadãos dispostos a lutar. Um líder antecipado surge, mas se outro estado poderoso conseguir aumentar seu exército ao ultrapassar rapidamente vários estados, o Texas pode estar em sérios problemas. Então, vamos analisar o primeiro movimento do Texas. Avançando rapidamente para o oeste, o Texas coloca o Novo México na mira. Militarmente, o estado não tem chance. Mais de 17 mil militares estão no Novo México, sendo apenas cerca de 3.500 do exército e dos fuzileiros navais. As tropas do Texas podem facilmente dominá-los. No entanto, o estado possui uma sólida força aérea com cerca de 14 mil pessoal. Mas, novamente, o Texas é capaz de superar isso. Sua força aérea é 3 vezes maior que a do Novo México. Essa força aérea também permite que o Texas navegue facilmente pelo deserto de Chihuahua, que atravessa o estado, garantindo uma vitória fácil nessa luta. O Novo México está fora da disputa cedo, graças ao Texas. Oklahoma é o próximo. Oklahoma é um peixe pequeno, comparado ao seu vizinho do sul, mas eles têm alguns truques na manga. Inicialmente, os cerca de 21 mil soldados de Oklahoma não conseguem resistir ao poder do exército texano. Porém, Oklahoma pode se beneficiar de sua geografia. Seus soldados tentam canalizar os texanos para as extensas planícies de Red Beds e High Plains, deixando-os abertos a ataques aéreos
pelos mais de 10 mil militares da Força Aérea estacionados no estado. Mas essa tática não leva Oklahoma muito longe, especialmente quando sua Força Aérea é confrontada pela superioridade aérea do Texas. Concedido, as montanhas Arbuckle, ao sul central do estado, forçam o Texas a invadir pelo sudoeste, novamente desembarcando no território de Great Plains, mas não há nada que Oklahoma possa fazer em termos de pura força de trabalho. Mais um estado abaixo. Texas continua sua fúria para o leste, voltando sua atenção para Arkansas, Mississippi e Louisiana. Sua estratégia está ficando evidente: criar uma zona de estados ao seu redor, dificultando ainda mais a invasão do Texas por outros estados. O Arkansas cai rapidamente. Ele tem apenas cerca de 8 mil militares ativos no total, que não são páreo para um exército texano, que é mais de 13 vezes o seu tamanho. O exército de 30 mil soldados da Louisiana ofereceu mais resistência, apesar do estado também permitir ao Texas usar sua marinha. A longa costa da Louisiana, que faz fronteira com o Golfo do México, é defendida por apenas cerca de 2.400 militares da Marinha e da Guarda Costeira. Uma presa fácil para o mesmo grupo texano de mais de 13 mil. Finalmente, temos o Mississippi. O estado tem os mesmos problemas que a Louisiana, pois seu contingente militar instalado é de cerca de 25 mil e tem uma costa que leva ao Golfo do México. A principal diferença? Ele tem uma marinha e guarda costeira muito maiores. O estado resiste por um tempo com seus 5.300 militares lutando bravamente contra o Texas, mas com apenas 10.300 soldados e fuzileiros navais em terra, a marinha do Mississippi acabará sendo deixada no mar sem um porto amigo para retornar. O Texas ocupa a marinha do Mississippi até que suas forças terrestres possam tomar o estado. Com 5 estados derrotados, o Texas tira um momento para se consolidar, enquanto 2 outros desafiantes estão consolidando seu próprio poder no leste e oeste. Começaremos no oeste, onde a Califórnia está jogando seu peso ao redor. Com 32 bases militares, incluindo a base naval de San Diego, que é o porto de origem da poderosa frota do Pacífico, a Califórnia tem a presença militar mais forte nos Estados Unidos, com um total de 213.600 soldados. Se você desmembrar isso, terá 34.600 soldados do Exército, 61.500 fuzileiros navais, 29.100 membros da Força Aérea, 5.600 membros da Guarda Costeira e o fator X da Califórnia, a frota do Pacífico, que inclui 82.900 marinheiros. A Califórnia rapidamente coloca essa frota para trabalhar, focando em um dos estados mais isolados dos Estados Unidos, o Havaí. O Havaí ficou observando enquanto o Texas completava sua investida. Esperava ficar de fora até que os outros estados se enfraquecessem, defendendo-se por estar quase 4.000 quilômetros de distância de São Francisco. Aninhado no Oceano Pacífico, possui uma presença militar bastante decente de 54.300 soldados, divididos por várias ilhas. Mas eles não são páreo para a poderosa marinha da Califórnia. A frota do Pacífico é enviada, atacando o Havaí de todos os ângulos. Em breve soa o sino da morte para o estado Aloha. Bombardeios constantes de mísseis e ataques de aeronaves do United States Ship Nimitz sobrecarregam as ilhas, antes que se tornem uma grande ameaça. A Califórnia tem sua primeira vitória. Em breve, as forças terrestres da Califórnia, do Exército, dos Fuzileiros Navais e da Força Aérea estão se movendo para o leste através dos Estados Unidos. Nevada é o próximo alvo óbvio, uma vitória fácil para a Califórnia, já que Nevada tem apenas 4.800 fuzileiros navais e soldados do Exército, comparado aos 96 mil da Califórnia. Contudo, o deserto de Mojave, com 50 mil milhas quadradas, constitui um obstáculo. Embora seja o menor deserto da América do Norte, o Mojave também é o mais seco e representa uma grande porção de terra plana que o exército da Califórnia tem que navegar. Faz isso enquanto é bombardeado por ataques aéreos da Grande Força Aérea, quase 13 mil forte, estacionada em Nevada. Mas a Califórnia foi esperta. Ela tem uma força aérea própria, forte com 29.100,
e usa essas aeronaves para bombardear Las Vegas, Reno e todos os lugares entre eles para tomar Nevada. Essa tática de um exército com poder aéreo esmagador serve bem à Califórnia enquanto ataca Oregon. Nesse momento, a Frota do Pacífico já começou a fazer seu caminho de volta após atacar o Havaí e é útil na conquista do estado do Castor. A Califórnia mal precisa colocar qualquer bota no chão. Os 32.600 militares de Oregon rapidamente sucumbem ao poder aéreo e naval combinado do estado. Enquanto isso, o Texas voltou sua atenção para o Arizona. O lar do Grand Canyon se beneficia de vastas áreas de deserto, bem como do próprio Canyon, tornando difícil para uma força invasora marchar. O problema é que o Texas tem uma vantagem massiva. Os quase 31 mil militares do Arizona não podem fazer nada para parar o exército do Texas, que é quase 6 vezes mais forte. E com isso, o Texas chega à fronteira sudeste da Califórnia preparando outro ataque. A Califórnia tem usado a Frota do Pacífico para atacar Washington durante esses eventos. Novamente, a força avassaladora dessa frota e seus ataques de mísseis vencem o dia. Washington pode fazer pouco para lutar contra a Frota do Pacífico quando sua marinha e guarda costeira têm apenas cerca de 26 mil membros. Novamente, a Califórnia não precisa colocar botas no chão, a não ser para finalizar a tomada do estado, já que sua marinha e força aérea fazem o trabalho. Com o trabalho concluído, a Frota do Pacífico retorna para a base naval de San Diego. Será forçado a entrar em modo defensivo em breve. O Texas planeja invadir pelo sudeste usando o Arizona, recém-conquistado, como ponto de entrada. Essa não é a rota mais fácil, no entanto. Planícies áridas, montanhas e dunas impedem o progresso de suas forças terrestres. A Sierra Nevada obriga os texanos a passar por um ponto de estrangulamento ao sul da Califórnia, ideal para a Frota do Pacífico bombardeá-los com mísseis e poder aéreo. Um impasse se desenvolve. O Texas pode despejar tropas pelo sudeste da Califórnia com pouca resistência no terreno, embora a Frota do Pacífico possa dissuadi-los. Enquanto isso, a Flórida está avançando do leste. A Flórida tem a quinta maior presença militar nos Estados Unidos, com 102.700 militares. Possui uma sólida mistura de exército e fuzileiros navais, juntos somando 31.300 unidades, embora sejam a guarda costeira da Marinha e as forças aéreas que se destacam. 40.400 e 31.000 militares, respectivamente, compõem as forças da Flórida. Como mencionado anteriormente, também possui um poderoso exército civil, graças a mais de 500 mil armas de fogo registradas no estado. Assim como o Texas, a Flórida manterá seus cidadãos, mantendo-os armados e prontos para lutar contra as forças invasoras. Geórgia e Alabama são as primeiras na agenda da Flórida. Alabama oferece boa resistência com seu exército e marinha de 19 mil homens, quase equivalente às forças terrestres da Flórida. Mas enquanto a Bahia, logo fora da capital do Alabama, Mobile, dá ao Alabama acesso rápido ao Golfo, também dá à superior marinha da Flórida uma rota direta para a sede do Alabama. Os 1.300 membros da Marinha e da Guarda Costeira do Alabama caem facilmente diante dos 40 mil homólogos da Flórida. Parece que os dias do Alabama estão contados. No entanto, a Geórgia apresenta mais problemas para a Flórida. Sua costa de 110 milhas pode fornecer muitos pontos de entrada para a Marinha da Flórida, mas as 15 ilhas barreira dão à Geórgia algumas posições estratégicas das quais eles podem se defender. Além disso, compartilha uma fronteira com a Flórida e tem 67.800 soldados e fuzileiros navais, comparado aos 31.300 da Flórida. Como a Flórida poderia compensar a diferença? Bem, é aqui que a população fortemente armada da Flórida entra em jogo. 500 mil pessoas defendem a Flórida enquanto a Geórgia é atingida por ataques aéreos e navais. Eventualmente, o estado cai, embora seu exército cause um grande estrago nas defesas civis da Flórida. Com esses estados de fronteira garantidos, a Flórida volta sua atenção para o Texas. Suas forças navais e aéreas se posicionam no Golfo do México e seu exército avança rumo ao Texas.
As forças terrestres enfrentam pouca resistência ao avançar pelo Mississippi e Louisiana, pois o Texas retirou a maioria de suas tropas para combater a Califórnia. Logo, os soldados da Flórida se aproximam da fronteira leste do Texas. Enquanto isso, uma grande batalha é travada entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. A primeira tem uma clara vantagem militar, graças a ter quase 115 mil militares comparado aos 53.600 da Carolina do Sul. As montanhas Blue Ridge, no noroeste da Carolina do Sul, oferecem um pequeno respiro, mas não o bastante para conter o avanço da Carolina do Norte. As batalhas aéreas e navais são bastante equilibradas, mas o grande contingente do Corpo de Fuzileiros Navais da Carolina do Norte é o seu fator X, 40.800 fuzileiros navais contra os 8.200 da Carolina do Sul levam no final a uma vitória da Carolina do Norte. Mas essa vitória ela é de curta duração. Tão envolvida na luta contra a Carolina do Sul, a Carolina do Norte esquece da Virgínia. O oeste montanhoso deste último ajudou a defendê-lo contra o Tennessee, embora esse estado tenha apenas 20.100 militares para começar. Mas ao norte, a Carolina do Norte é vulnerável à incursão dos 147 mil militares da Virgínia. Dois exércitos estaduais igualmente equipados colidem, mas a Marinha e a Força Aérea Superiores da Virgínia ganham a batalha. Uma marinha e guarda costeira fortes, com 84.700 pessoas, domina a planície costeira a leste da Carolina do Norte e permite que a Virgínia tome o estado. O Tennessee é limpo logo depois. Seu exército e forças marinhas de 13.400 não são páreo para os 45.500 comparáveis da Virgínia. A Virgínia Ocidental é outra vitória fácil para a Virgínia. 5.200 militares não podem fazer muito contra os mais de 147 mil fortes militares da Virgínia. Kentucky logo segue, com a Virgínia contando com sua muito mais forte força aérea de 15.800, para contrabalançar o fato de que Kentucky tem 42.500 membros do exército no chão e apenas 1.400 em seus céus. Já o Texas enfrenta dificuldades. A Flórida está lutando contra sua marinha no Golfo, enquanto a frota do Pacífico da Califórnia ataca as tropas que está tentando enviar para a Califórnia. Ainda está conseguindo passar soldados, apesar das 96.100 pessoas que a Califórnia tem em campo. Mas o Texas está perdendo muitas pessoas. É aqui que o fator X de um estado entra em jogo. Eventualmente, a Flórida tem que usar sua marinha para começar a desembarcar pessoas no estado, onde enfrentam um exército civil de mais de 1 milhão de cidadãos armados, além da Guarda Nacional do Texas. Isso é demais para a Flórida lidar, mesmo com seu superior poder naval, já que só tem um exército e uma força marinha de 31.300, e seus próprios civis bem armados estão isolados dentro da Flórida para protegê-la de ataques. O Texas também possui uma força aérea muito maior que a Flórida, podendo atacar a Marinha da Flórida com bombardeios aéreos. É uma batalha arduamente disputada, mas o Texas sai por cima graças às suas forças civis. E agora, sem ameaças diretas, é capaz de enviar a Guarda Nacional e cidadãos armados para a Califórnia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Nova York estava consolidando uma sólida base de poder no Nordeste. Embora não tenha o maior exército dos estados, apenas 46.900 militares no total, se beneficiou dos estados com exércitos maiores lutando entre si. E isso o deixou livre para aproveitar sua economia de 1,78 trilhões, terceira apenas atrás do Texas e da Califórnia, e para manter seus soldados bem abastecidos e capazes de tomar muitos dos estados menores que os cercam. New Hampshire, Vermont e Massachusetts caem rapidamente para Nova York, junto com Rhode Island e Connecticut. New Jersey oferece mais resistência, pois tem 24 mil militares. No entanto, tem usado sua força aérea de 8.900 pessoas para enfrentar Delaware, Maryland e o Distrito de Colômbia. Delaware cai rapidamente, ele só tem 8.100 soldados, e os 2.100 que estão no chão não conseguem se defender de Nova Jersey e sua força aérea. Os dois últimos são mais do que capazes de lutar contra Nova Jersey, com os 47.600 pessoal de Maryland, que incluem 14.600 pessoal naval
e 12.200 pessoal da Força Aérea, eventualmente colocando um fim aos ataques de Nova Jersey. No entanto, os 14.600 pessoal no Distrito de Colômbia causaram problemas enquanto Maryland lutava contra Nova Jersey. Embora Maryland vença essa batalha também, ao tomar um segundo estado, está severamente enfraquecido e não consegue se defender contra a potência econômica de Nova York. A vantagem numérica de Maryland diminui e eventualmente cai, embora Nova York seja enfraquecida no processo. Com essas primeiras vitórias concluídas, Nova York está consolidada, cercada por estados tampão. Vai ter que voltar sua atenção para a Pensilvânia a seguir, seu grande vizinho ao sul. De volta à costa oeste, a guerra de atrito entre Texas e Califórnia finalmente está se aproximando do fim. Através do puro poder de mão de obra, o Texas vence o dia, tomando as bases militares da Califórnia mesmo sob constantes ataques navais e aéreos. Esse 1 milhão de cidadãos armados provou ser o fator decisivo, permitindo ao Texas criar um moedor de carne depois que esses cidadãos ajudaram o estado a se defender da Flórida. A Califórnia é capturada, mas o Texas perdeu uma quantidade enorme de pessoas no processo. E pior ainda, a frota do Pacífico que agora possui não vai ser especialmente eficaz quando voltar sua atenção para a América Central. O estado também sabe que o Alasca precisará estar em sua agenda mais cedo ou mais tarde. Embora o Alasca tenha apenas 9 bases militares e 25.100 pessoal, uma invasão terrestre é impossível. O Texas, ou quem quer que seja o atacante, teria que passar pelo Canadá neutro. Ainda assim, a frota do Pacífico recém-capturada será muito útil quando necessário. Por enquanto, o Texas se consolida enquanto observa o Centro-Oeste queimar. O Colorado se tornou um jogador-chave na batalha pelo coração da América. O fator X do estado é sua coleção de extensas cadeias de montanhas, 15 no total, com 54 picos acima de 14 mil pés. As montanhas protegeram contra o Texas até agora, embora o estado da Estrela Solitária tenha focado nos outros estados, dando ao Colorado tempo para enviar seu exército furiosamente pelas grandes planícies. O poder do Colorado se resume à combinação de 32.500 soldados do Exército e da Marinha, 15.400 unidades da Força Aérea e 2.000 forças da Marinha e da Guarda Costeira. Kansas é o primeiro na agenda. Apesar de ter um exército forte com 29.400 unidades, a Força Aérea Superior do Colorado faz uma diferença enorme. Isso permite ao Colorado realizar ataques coordenados aos soldados de Kansas, deixando suas forças terrestres livres para limpar os restos. Utah e Wyoming também oferecem pouca competição. Este último tem apenas 6.000 militares, quase todos na Força Aérea, que é menos da metade do tamanho do Colorado, permitindo que o estado do Centenário domine facilmente no solo. Quanto a Utah, enfrenta a mesma situação. Os 8.700 membros do Exército e da Marinha não resistem ao Colorado, mesmo com o apoio aéreo dos 6.800 membros da Força Aérea, e 3 estados caem rapidamente. O estado então começa a avançar para o norte. Idaho é o próximo para o Colorado e novamente enfrenta o mesmo destino de Utah e Wyoming. Uma impressionante força aérea de 4.500 integrantes compõe a maioria de suas forças militares. Colorado sobrecarrega essa força aérea com uma que é 3 vezes maior, e seu exército facilmente varre as 3.800 pessoas que Idaho tem em terra. A única coisa que desacelera o Colorado é o tamanho dos estados que está conquistando. Idaho sozinho tem mais de 83 mil milhas quadradas, tornando-o o 14º maior estado por massa de terra. Isso é muito território para o exército avançado do Colorado cobrir enquanto se move para Montana, outro estado massivo. Mas, novamente, Colorado se beneficia ao enfrentar um estado com praticamente nenhuma força terrestre para confrontá-lo. Apenas 2.900 soldados estão no exército de Montana, tornando sua força aérea de 4.300 praticamente inútil. Com alguns dos maiores estados do Mountain West tomados, Colorado volta sua atenção para suas fronteiras Nordeste e Nebraska. Lar das grandes planícies e das planícies dissecadas de Till, Nebraska tem uma elevação média de 2.600 pés, mas é principalmente terra plana.
Isso seria bom se sua força aérea de 7.100 integrantes fosse maior do que a de um invasor. Isso não é o caso com o Colorado. A Força Aérea do Estado tem mais do que o dobro de membros e está apoiando um exército muito maior do que o Nebraska pode oferecer. O Estado apresenta uma luta um pouco melhor do que as que o Colorado enfrentou até agora, mas acaba caindo da mesma forma. Novamente, é devido à falta de botas no chão. 4.400 soldados de infantaria não resistem a 33.000. Com isso, o Colorado garantiu suas fronteiras leste, oeste e norte, embora ainda enfrente um problema com o Texas esgotado ao sul. Está se preparando para um ataque agora. Esperar daria ao Texas a chance de se recuperar e trazer pessoas dos estados que já conquistou. Enquanto isso, a Virgínia é animada por não ter mais que se preocupar com a Flórida. Isso permite que ela se concentre em alguns estados menores do oeste. Atravessando o território da Virgínia Ocidental, ela ataca Ohio. Uma vitória relativamente simples é alcançada, já que Ohio tem 32.000 militares. O poder aéreo da Virgínia também tem uma vantagem, com cerca de 3.000 unidades a mais do que as 13.400 de Ohio. Com isso, a Virgínia encurralou Nova York no Nordeste, pelo menos em termos de uma invasão terrestre. Para Nova York invadir agora, terá que fazê-lo pela costa do Atlântico. Esse fato específico apresenta um problema para um estado que possui apenas 3.700 pessoal naval e da guarda costeira. Mas isso pode não importar. Nova York se vê envolvida em uma luta contra a Pensilvânia, o estado diretamente ao seu sul. Concedido, a batalha não dura muito, já que a Pensilvânia tem quase a metade do pessoal militar, com 27.700. Ainda assim, a batalha é suficiente para enfraquecer um pouco Nova York, e ela ainda não tem uma entrada para a Virgínia. Pior ainda para Nova York, a Virgínia finalmente está aproveitando sua poderosa marinha. Enquanto 51.000 unidades do Exército e da Força Aérea avançam para Indiana e Michigan, as restantes 96.400 unidades da Marinha, Guarda Costeira e Fuzileiros Navais vencem facilmente a Batalha da Costa Atlântica. Nova York não consegue competir. Sua Marinha e Guarda Costeira de 3.700 membros oferecem pouca defesa ao ataque naval. Indiana é subsequentemente destruída pelo exército invasor da Virgínia. Com apenas 17.200 militares em seu nome, o estado mal consegue oferecer muita resistência. Apesar de quase 45% de sua população possuir armas, o exército da Virgínia põe fim a qualquer ambição que Indiana possa ter tido de se tornar o estado mais forte da América. Michigan sofre o mesmo destino. Com uma força de tamanho similar de 15.400, ainda está longe de ser forte o suficiente para enfrentar a Virgínia, resultando no estado dominando quase toda a costa leste, além de dar a ele a chance de se aprofundar mais no centro da América. Terá essa chance em breve, já que o Colorado prepara seu ataque ao Texas. O plano do Colorado é atacar rapidamente após a derrota do Texas para a Califórnia, a fim de obter uma vantagem. O estado da Estrela Solitária perdeu dezenas de milhares de soldados e centenas de milhares de civis armados ao invadir a Califórnia. O cansaço da campanha está em um ponto em que a força de combate de 50.000 do Colorado poderia ter uma chance. O problema para o Colorado torna-se aparente, no entanto, enquanto ele navega por suas próprias regiões montanhosas do sul. As próprias montanhas que haviam protegido o Colorado do Texas também serviram para proteger o Texas do Colorado. Uma passagem difícil por essas montanhas leva a que os soldados do Colorado estejam exaustos no momento em que se envolvem com o Texas. E pela primeira vez, o Colorado também se encontra no lado perdedor da batalha aérea. Ter mais de 15.000 pessoal da Força Aérea pode ter funcionado ao tomar grande parte dos estados vizinhos, mas não se compara a uma Força Aérea texana, que é cerca de 3 vezes maior. As tentativas de invasão do Colorado acabam por ser tolas. É logo derrotado, tendo mal conseguido passar suas próprias montanhas ao sul. Enquanto isso, Virgínia fica encarregada de enfrentar o resto do meio-oeste americano. Wisconsin cai facilmente, com seus 13.300 militares não sendo páreo para a Virgínia. O mesmo acontece com Maine, com apenas 4.100 militares.
No entanto, Virgínia enfrenta mais resistência quando confronta Illinois e Iowa. O primeiro tem que ser tomado primeiro, pois o último se aproveita de Illinois estar entre ele e o exército errante de Virgínia. Com 42.500 militares, Illinois tem uma sólida chance contra a enfraquecida Virgínia. O problema é que sua marinha está estacionada na estação naval Great Lakes. Eles estão guardando águas que a Virgínia não vai usar. Com esse problema, Illinois pode fazer pouco mais do que usar a marinha para conduzir ataques de mísseis a partir das águas em seu próprio território. Isso não é suficiente para parar a Virgínia enquanto ela toma o estado. Iowa é rapidamente destruída. 10.900 militares não são páreo para a Virgínia. Enquanto isso, Texas observa e espera. Virgínia segue sua campanha destrutiva. Minnesota logo cai também, com uma presença militar no estado de apenas 17.700 militares. Missouri, por outro lado, representa mais um problema. Tem 29.800 militares, sendo 21.200 deles fuzileiros navais e soldados do exército. Eles fortificam o rio Mississippi, que compõe a maior parte da fronteira leste que a Virgínia precisa penetrar, e forçam os exércitos virginianos a uma batalha de atrito. Mesmo assim, a Virgínia se destaca. Ela tem uma grande vantagem numérica, mas perde milhares de combatentes no processo. Essas perdas não bastam para evitar a queda da Dakota do Sul e da Dakota do Norte, com seus exércitos de 7.600 e 11.500 respectivamente. Isso finalmente deixa a Virgínia com um único lugar para ir a seguir: Texas. Enquanto a Virgínia se prepara para atacar, o Texas se recuperou e reabasteceu, graças à sua forte economia e enormes reservas de petróleo. Sua frota do Golfo navegou ao redor da Flórida e para a costa do Atlântico, onde confronta a Marinha da Virgínia na estação naval de Norfolk. Quanto às forças terrestres do Texas, elas podem ter sido esgotadas, mas ainda são fortes o suficiente em números para atacar a Virgínia, especialmente com o estado tendo gasto tantos de seus soldados no centro-oeste. O Texas toma a Virgínia bem antes do estado poder lançar um ataque próprio. Tudo o que resta para o Texas é usar a frota do Pacífico que capturou da Califórnia para atacar o isolado Alasca. O estado oferece resistência, especialmente com sua força aérea de 11.100 integrantes. As águas agitadas no Golfo do Alasca também dificultam a coordenação de ataques pela frota do Pacífico. Mas no final, esse poder aquático é suficiente, especialmente quando combinado com jatos de combate e helicópteros decolando dos porta-aviões da frota do Pacífico. Alaska Surrender. E com isso, o Texas se destaca como o estado mais forte dos Estados Unidos. Claro, este é apenas um dos muitos cenários possíveis que poderiam acontecer se os estados da América se voltassem uns contra os outros. Você acha que o Texas venceria? Algum outro estado poderia desafiar legitimamente sua supremacia? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se este vídeo despertou seu interesse, confira nosso vídeo sobre por que todos têm medo dos militares dos Estados Unidos ou este outro vídeo que você pode gostar. Obrigado por assistir e se cuide.